Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Embora alguns antropólogos considerem que o isolamento foi um elemento importante no processo de diferenciação e origem das raças na Terra, visto que não mantendo contato entre si arranjavam soluções próprias para enfrentar os desafios do ambiente em que viviam, originando os três grandes grupos em que convencionalmente o ser humano é dividido, negroides, caucasianos e mongoloides, o Espiritismo tem algo mais a acrescentar. No interessante e geralmente mal interpretado artigo com que abre o número de abril de 1862 da Revista Espírita, Allan Kardec racionaliza escrevendo que há no homem duas partes bem distintas: o espírito, ser pensante, e o corpo, instrumento das manifestações do pensamento, mais ou menos completo, conforme as necessidades. Segundo ele, isso determina uma consequência inevitável: a perfectibilidade das raças. Afirma que elas são perfectíveis pelo espírito que evolui através de suas várias migrações, em cada uma adquirindo pouco a pouco as faculdades que lhe faltam, necessitando, à medida que suas faculdades se ampliam, de um instrumento adequado, como uma criança que cresce precisa de roupas maiores. Sendo insuficientes os corpos constituídos para o seu estado primitivo, assim necessitam encarnar-se em melhores condições, conforme o progresso alcançado. Pondera, contudo, que também as raças são perspectíveis pelo corpo, mas é somente pelo cruzamento com raças mais aperfeiçoadas que trazem novos elementos, que, por assim dizer, que aí se enxertam os germes das novas características. Esse cruzamento se faz pelas emigrações, as guerras e as conquistas. Sob esse ponto de vista, as raças são como as famílias que se abastardam quando não recebem sangue novo. Então não se pode dizer que haja raça primitiva pura, porque sem o cruzamento essa raça será sempre a mesma, pois seu estado de inferioridade depende de sua natureza. Degenerará em vez de progredir, o que determina o seu desaparecimento ao cabo de certo tempo. Acrescenta ainda que essa teoria, levando-nos a considerar na questão do aperfeiçoamento das raças os dois elementos constitutivos do homem, o elemento espiritual e o corporal, é preciso conhecer a ambos, o que só o Espiritismo pode esclarecer no que respeita à natureza do elemento espiritual, o mais importante, por ser o que pensa e sobrevive, visto que o corporal se destrói. 5 anos mais tarde, Allan Kardec se serviria de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, justamente nos anos de 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, assinado pelo espírito Galileu, através do médium Camille Flammarion, para compor o último livro por ele organizado, a Gênese, o qual incluiria ainda mais 2 abordagens, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. O estudo do primeiro tema ocuparia 6 dos 12 capítulos que o constituem. Entre eles, Galileu considera não haver nada de impossível na tese dos fisiologistas sobre o corpo do homem não ser senão uma transformação do macaco quando do surgimento dos primeiros espíritos humanos na Terra. Diz que, admitida tal hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados em se procriando reproduziram-se nas mesmas condições, como ocorre com as árvores enxertadas, originando uma nova espécie que, pouco a pouco, se distanciou do tipo primitivo à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso,
como o fruto da planta brava reproduz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens, variantes do primeiro molde que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente e esse descendente tornou-se linhagem, sendo provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não mais pela inteligência. Mais à frente em seu estudo, Galileu acrescenta um dado novo às suas explicações, falando sobre emigrações e imigrações dos espíritos, revelando as razões dos desencarnes e reencarnes coletivos em certos períodos. Revela que, além dessa transfusão de espíritos entre diferentes dimensões planetárias, há emigrações e imigrações coletivas de um mundo a outro, donde resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos que vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, levam com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, imprimindo consequentemente o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.